E agora vai entrar num sutra que eu gosto bastante, né, num outro ponto aqui, que vai começar a falar mais um pouco sobre a senda, sobre meditar sobre bodhicitta, sobre para onde leva bodhicitta, se a pessoa realmente se engajar nessa senda, na senda do Mahayana. Algumas pessoas não confiam, aqui é o Shantideva mesmo falando, algumas pessoas não confiam nem respeitam aqueles que geraram bodhicitta, porque algumas pessoas não valorizam o Mahayana. Pensam que é desnecessário, pensam que só o Theravada é suficiente. Ou nem isso, elas não valorizam o Dharma, não entendem por que, que tem um bando de maluco aí falando em altruísmo e coisas do tipo, e buscando esse tipo de caminho. Sendo que o modo de vida do mundo não é esse. De modo a proteger a si próprios do perigo de cair em reinos inferiores, né, de se deixar convencer por isso, perder essa fé, essa convicção no Mahayana, e acabar se engajando na não virtude, acabar se engajando no modo de confusão do mundo, se entregando totalmente ao samsara e caindo então em estados de consciência inferiores, de modo a proteger a si próprios do perigo de cair em reinos inferiores e de modo a experienciar as mais elevadas alegrias nesta e em outras vidas, porque se a pessoa se dedicar ao Dharma, lembrando que é sempre um privilégio ter acesso ao Dharma, é mérito, mas né, temos que pensar que há um privilégio aqui, porque a maior parte dos seres não tem acesso ao Dharma. Então, de modo a poder experienciar essas alegrias de acesso ao Dharma, de superar os kleshas, de sofrer cada vez menos devido a um senso de um eu separado, de experienciar as alegrias que vêm do limpar as águas lamacentas em suas mentes, né, a purificação da mente, tornar a mente mais límpida, mais clara, limpar esse espelho para que a luz da natureza Buda possa reluzir, de tornar as suas mentes saudáveis e adequadas para o trabalho. Eles, esses praticantes, aspirantes, buscadores do Mahayana, do grande veículo, do veículo superior, o veículo universal, o veículo da compaixão, eles devem meditar sobre as vantagens de gerar bodhicitta, a mente do despertar, a mente desperta, quando ela desperta de fato, a mente altruísta, ou simplesmente o altruísmo. As vantagens de gerar bodhicitta, proclamadas pelo nobre Maitreya ao abençoado, o Buda, no Gandavyuha Sutra, em referência ao nobre Sudana. O Gandavyuha Sutra ele faz parte de um sutra maior chamado o Avatamsaka Sutra, que até traduzindo bem livremente seria como o Sutra da buquê de uma buquê de flores. E o Gandavyuha, então, seria um desses galhos, ou um desses troncos, que levam para a iluminação. E Sudana, então, ele é um bodhisattva, ele é alguém que está nesse caminho de peregrinação. E esse sutra, então, vai descrevendo esse caminho, até um ponto em que ele encontra a paz do Nirvana. Então, aqui é uma passagem em que Maitreya exalta a jornada de Sudana para o Buda. Ele, Sudana, representando um bodhisattva. Né? Um bodhisattva pode ser qualquer outro bodhisattva. Ele vê os seres atormentados pela velhice e pela doença, atacados por centenas de formas de sofrimento. Tornam-se miseráveis devido ao medo e à angústia do nascimento e da morte. A angústia que é gerada devido à proximidade, à inevitabilidade da morte, e também a angústia do nascimento. O processo de renascer também é um processo de sofrimento, porque afinal você não está renascendo porque você quer em geral. Né? A maioria dos seres renasce de forma compulsória. Se está preso no samsara, você renasce de forma compulsória. E é então um processo doloroso, porque é o seu karma que está te arremessando para um determinado nascimento.
Ele, o Bodhisattva, vive para o benefício dos seres, guiado por Bodhicitta, pela mente do despertar, praticando a compaixão. Ele vê o mundo esmagado pela máquina do sofrimento, perambulando pela roda dos 5 reinos. Ele quebrará essa máquina de sofrimento e destruirá a roda dos reinos com o poderoso Vajra de pura sabedoria, o poderoso Vajra de Jnana, em sânscrito, ou da Gnosis, em grego, o poderoso Vajra da sabedoria que compreende a realidade última, que compreende o tal qual é Tatata, ou o Dharmadato, o elemento indestrutível, o espaço básico dos fenômenos, que compreende, então, a unidade de tudo, que compreende o todo, que compreende o absoluto. Ele vê esse mundo esmagado pela máquina do sofrimento, né? Como aquela imagem de Yama. A gente vê a imagem da roda do Samsara e Yama está por trás, esmagando e mordendo aquela roda. O Senhor da Morte está lá sempre à espreita. E os diferentes reinos do Samsara. Então, perambulando pela roda dos 5 reinos, pelo reino dos humanos, pelo reino dos devas, pelo reino dos fantasmas famintos, pelo reino dos infernos, quentes e frios, e pelo reino dos animais. A gente às vezes vê 6 reinos ou 5 reinos nos textos. A gente vê 6 quando eles separam entre devas, deuses e asuras, semideuses. Mas alguns textos não fazem essa separação. Eles falam simplesmente no reino dos deuses, dos devas. Então, o Bodhisattva vê esse mundo esmagado por essa máquina de sofrimento. Ele vê essa angústia, ele vê os seres nesse estado miserável de medo e angústia, medo da morte e medo do nascimento também. Perambulando por esses reinos, ora é humano, ora é animal, ora está num reino celestial, ora está num reino infernal, ora é um fantasma faminto vagando por aí, vomitando aquilo que ele acha que tem que ser o seu alimento, mas que lhe faz mal, que lhe causa dor. Nesse estado de uma compulsão incontrolável. Então, o Bodhisattva, ele vai quebrar essa máquina do sofrimento e vai destruir a roda dos reinos do Kamadato, do reino do desejo, onde esse princípio do desejo é muito forte em nós e acaba associado com a vidya sendo uma grande fonte de sofrimento, associado ao senso de separatividade, de um eu separado, acaba sendo algo que gera um grande sofrimento para os seres humanos e para essas outras classes de seres também. Mas por meio do Vajra, da pura sabedoria, que alcança esse diamante, ou essa arma, ou esse relâmpago, Vajra pode ter essas diferentes traduções, por meio da gnosis indestrutível, da sabedoria indestrutível, a dhinana indestrutível, essa roda é esmagada, essa roda é quebrada, no sentido de que a pessoa se liberta do samsara. Então o Bodhisattva, ele expõe o Dharma para que os seres consigam quebrar essa roda em si mesmos, para que eles consigam se libertar dessa roda, do renascimento compulsório. A fim de purificar um campo para os seres sencientes, que no momento se encontra cheio de capim, pedaços de galhos e espinhos de atração e repulsão, repleto de vinhos, de apego e visões errôneas. O Bodhisattva busca o arado poderoso da sabedoria e discernimento. Ele busca o arado poderoso de Prajna, desse poder do discernimento, que também pode ser traduzido como sabedoria. Aqui, né, a gente tem várias palavras sânscritas que podem desembocar em sabedoria em português, porque em português a gente não tem tantas palavras assim para especificar cada um desses níveis de sabedoria que a gente vê na literatura budista, como Prajna, Dhinana, Vidya e daí por diante. Mas de qualquer forma, então o Bodhisattva
a fim de purificar um campo para os seres sencientes, a fim de mostrar que há um outro modo de vida que pode ser vivido, de que esse mundo ele pode ser uma terra pura, porque a terra pura está em vós, né? O reino está em vós. Se você conseguir arar esse terreno, se você conseguir remover o capim, remover os pedaços de galhos que te fazem tropeçar, se você conseguir remover esses espinhos que estão lá, que são as aflições mentais, as perturbações, klesha avarana em sânscrito, a atração e a repulsão, repleto de vinhos de apegos, né? Desse senso de se atrair e ter repulsão por algo. Isso é o apego e as visões errôneas, o apego ao eu, o apego ao meu e as visões errôneas, a visão errônea de que esse modo de existência confuso, iludido, deludido, é o único modo possível de existência. E o não entendimento do karma, o não entendimento do renascimento, o não entendimento de que há Budas, de que há Bodhisattvas, ou a negação de tudo isso, também constitui uma visão errônea. Né? Achar que o samsara é o modo correto de vida. Então o Bodhisattva busca limpar tudo isso por meio da exposição do Dharma, por meio do ensinamento. Ele busca o arado poderoso da sabedoria e discernimento. Ele busca enxergar nos seres esse discernimento, expondo o ensinamento para que os seres tenham essa sabedoria, discernimento que é uma sabedoria intuitiva, para que os seres tenham essa intuição de que o eu é vazio de existência inerente, de que os fenômenos são vazios de existência inerente, de que há toda uma interdependência. Por detrás dessa aparente separatividade essencial, que não é essencial de fato, é só aparência, é só a ponta do iceberg da realidade fenomênica. Mas como a gente só vê isso, a gente cai em sofrimento, porque é o poder da ignorância, é o poder de avidya. Devido a isso, os seres estão vivos, os seres vivos, os seres sencientes estão no abismo sombrio da ignorância e da delusão. Estão no abismo sombrio de avidya. Estão nesse abismo sombrio desse modo de confusão que decorre da ignorância, que aqui eu coloquei como delusão, que é um neologismo, né? Vem da palavra em inglês delusion, que traduz o termo sânscrito moha, que é esse modo de confusão, de agir no mundo, de perceber o mundo devido ao poder da ignorância, de perceber o mundo de forma separada. E aí daí vem apego, aversão e tudo mais. O apego, aversão, sempre em relação a essa perspectiva, né? O que beneficia o meu eu no sentido egoísta. Ele tem o poder de mostrar-lhes a direção que leva para a paz, para o nirvana. O Bodhisattva tem esse poder. Porque os olhos de sabedoria dos seres foram arrancados e eles carecem de guias. Né? Eles estão nesse abismo sombrio e não conseguem ver. Mas o Bodhisattva pode dar essa luz. Ele pode lançar essa luz por meio da difusão do Dharma. Ele será o líder da caravana. Lembra até um poema do Rumi, fazendo uma breve digressão. Né? Esta não é uma caravana do desespero. Um poema famoso do Rumi, que ele fala sobre isso. Né? Que o desespero, na verdade, é a vida material. O desespero é uma vida voltada pelos sentidos. Mas a vida voltada para o espiritual, para a contemplação, de início pode até parecer difícil, né? Vai ter angústia, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento, porque a pessoa vai ter que se libertar de muitas coisas. Mas não é uma caravana do desespero, porque é a caravana que leva para o contentamento, que leva para a bem-aventurança, para a felicidade. Então aqui Sudana, representando o Bodhisattva ele será o líder da caravana. Ele usa a armadura da paciência, a armadura de Kshanti, e cavalga na carruagem da liberdade. Ele faz parte dessa cavalaria dos libertos. Olha aqui, dá para fazer outros paralelos com a tradição ismaelita também, falando em cavalaria celestial, né, com a tradição ocidental também,
Interessante isso. Mas então o Bodhisattva, ele usa essa armadura, ele está imbuído dessa armadura de Kshanti, que lhe dá a firmeza. Portanto, ele não perde a sua harmonia, ele não perde a sua Shila, porque ele não se deixa abater, né? Essa armadura lhe protege, como essa couraça, como essa casca de paciência. Porque ele já não tem mais apego ao eu. Então não tem mais por que ficar impaciente, não tem mais aquelas expectativas egoístas, aquelas expectativas de que eu quero algo para mim agora, né? Ou tira isso da minha frente agora. Não, ele tem o discernimento, tem a paciência e tem a harmonia. Então ele não se perturba pelo caos do mundo. Ele usa a armadura da paciência e cavalga. Cavalga na carruagem da liberdade. Cavalga junto aos outros libertos. Aos outros bodhisattvas que se libertaram do samsara. Com a espada da sabedoria, a espada de Manjushri, a espada flamejante, a espada de Prajna, da sabedoria e discernimento, a espada que corta os elos da ignorância, que corta os nós do samsara. Com a espada da sabedoria, ele ataca os inimigos. Quem são esses inimigos? As aflições mentais. Então ele vai decepar todas essas aflições mentais. Vai destruir os kleshas. Vai destruir apego, aversão, arrogância, tudo isso que está dentro de nós. Todas essas sementes que estão dentro de nós. O Bodhisattva elevado, ele destrói, ele já destruiu tudo isso nele, por isso ele empunha essa espada. E o ensinamento também tem essa função, para que a gente consiga fazer isso em nós mesmos, para que a gente também consiga empunhar essa espada, gerando chamata, gerando a tranquilidade mental, né, aquela meditação da plena atenção, se focando no objeto meditativo, estabilizando a mente no objeto virtuoso de meditação, então colocando discernimento para trabalhar. Esse discernimento que é um discernimento intuitivo também, né? O pensamento racional ligado, harmonizado, aí de novo vem a harmonia com a nossa intuição, agora que a mente está estabilizada, está focada num ensinamento, num determinado ensinamento. E assim a gente vai exercitando essa faculdade, vai tentando usar essa espada de Manjushri. O Bodhisattva, então, aquele que é bem sucedido, que ataca os inimigos, as aflições mentais e que as vence, se tornará um herói, trazendo um conforto ao mundo, trazendo conforto ao mundo. Porque será um guia ao mundo, para o mundo sobre a senda. Aqui ficou um pouquinho mal traduzido, mas para o mundo ele será um guia que mostrará a senda, que apontará o caminho. E por isso ele traz conforto, porque mostra que há uma saída, que a gente não precisa ficar sofrendo um samsara para sempre. Ele prepara o barco do Dharma. Após ter aprendido a rota no oceano da sabedoria. Alcançando esse oceano da sabedoria, esse oceano de Jnana, oceano da gnosis, se elevando para além deste mundo que a gente conhece, desse estado samsárico, ele aprendeu essa rota e agora ele vai mostrar essa rota para os seres. Lembra que o Bodhisattva ele tem a missão de retornar, né? Ele tem aquele voto de retornar ao mundo para continuar a auxiliar os seres sencientes, de continuar renascendo no mundo. Que leva, essa rota que leva à ilha suprema do tesouro da paz, que leva ao nirvana último, né? Uma vez que se cruza esse oceano de sabedoria. A sabedoria, então, que em seu estado último, seu nível último, é esse nirvana, é o alcançar esse nirvana, que é a cessação, então, de qualquer tipo de distorção, de qualquer tipo de senso, mesmo que sutil, de dualidade, né? A cessação de avarana, em sânscrito. A cessação desse senso de dualidade, e agora, então, só há
a percepção direta, a dhinana, a cognição pura, ou a sabedoria pura da unidade, de Dharmata, a natureza última da realidade. No oceano dos três mundos, o mundo do desejo, da forma e o mundo sem forma, né? Aqueles três mundos de que o budismo fala, três instâncias metafísicas da manifestação, esse mundo do desejo, onde nós estamos, onde nós temos apego e desejo por experiências, o mundo da forma, que é um mundo de formas mais sutis, e o mundo sem forma, que é um mundo, então, em que ele se refere a estados mentais em que já não há uma apreensão de forma. E é um mundo, então, que precede, cosmologicamente falando, o surgimento das formas mais sutis, que depois dessas formas mais sutis vêm as formas mais grosseiras, que são as que nós temos e experienciamos no mundo do desejo. Então, nesse oceano dos três mundos, o Bodhisattva detém o leme. O Bodhisattva tem a bússola. O Bodhisattva, ele sabe direcionar. Ele direciona esse barco. Com o disco do voto, cuja irradiação é a pura sabedoria, é pura dhinana. Então, ele representa esse voto do Bodhisattva, esse voto que leva ao Budado e que leva à pura sabedoria de um Buda. E por isso que é um disco no sentido de que é algo luminoso, é como um sol, iluminando os lares de todos os seres, no céu do reino do todo. Ele se elevará como um sol, como um Buda, no céu do reino do todo, no reino de Tatata, no reino onde todas as coisas têm um único gosto, porque não há mais todas as coisas. É o reino do que a escola Jonan, do Tibete, chamaria o reino do vazio de outro, o reino da plenitude, o reino do um. Nesse céu, então, o céu aqui, metaforicamente, né? Mas nesse estado, ele se elevará como um sol, como um Buda, como alguém que compreendeu essa unidade, compreendeu, cognosceu, percebeu diretamente, sem filtros de dualidade, sem filtros de sujeito-objeto, mas se fundiu com essa unidade, não havendo mais dualidade, havendo somente o tal qual é, Tatata, sendo assim alguém que tal qual foi, sendo um Tathagata em sânscrito, um Buda, um desperto. Com o frescor da bondade amorosa, Maitri, que é como o sândalo, com a luz maravilhosa de uma mente que vê todos os seres como iguais. Aqui, a equanimidade. Então, esse frescor da bondade amorosa, né, como o sândalo tem um cheiro agradável, que também é refrescante. A bondade amorosa, sim, é sempre aquela bondade, aquele amor impessoal, aquele amor incondicional. E as ações, então, elas são guiadas por esse senso, por essa bondade de querer ajudar impessoalmente, incondicionalmente, todos os seres. Lembra que o budismo, o Lambrim fala muito dessa questão, né, de pensar em todos os seres como as nossas mães. E pensar, então, que queremos retribuir esse favor. Mas que até chega um momento que a gente já nem pensa mais nos seres como as nossas mães, que a gente quer retribuir e ajudar. A gente passa a pensar nos seres como os nossos próprios filhos. E a bondade amorosa é muito isso, então. Primeiro, no primeiro momento, você tentou retribuir o amor das suas mães, né? Agradecer, ajudá-las. Mas agora, então, chegou a hora de você se tornar essa mãe e cuidar desses seres como uma mãe cuidaria, com esse amor materno. E Maitri é muito isso, né? Essa bondade amorosa incondicional, e que é como o sândalo, como a luz maravilhosa de uma mente que vê todos os seres como iguais, que percebe essa equanimidade, porque em todos os seres está a natureza Buda. Essa luz permeia todos os seres e é a verdadeira vida de todos os seres. E todos os seres buscam a mesma coisa.
buscam evitar o sofrimento e buscam a felicidade, buscam evitar a insatisfação e buscam a satisfação, ainda que de maneira torta devido ao poder das aflições mentais, devido ao poder das perturbações, devido ao poder da ignorância. Mas todos buscam sim a mesma coisa. Então, com um vasto disco brilhante de virtudes, ele se elevará como uma lua, como um Buda. Então, a gente viu o Sol aqui, né? Alguém que alcançou essa sabedoria do Um, essa sabedoria da realidade última, do Dharmadato, de Dharmata, etc., e outros nomes que a gente pode dar aqui, chegou ao todo como um sol. Mas essa mente, então, ela vai refletir essa luz desse sol. Ela vai irradiar essa luz como um amor universal, como uma bodhicitta absoluta, como um altruísmo absoluto. Que é como a lua que reflete a luz do sol. E que permite que os seres se guiem na escuridão, que permite que os seres se guiem à noite. Então, ele se elevará como uma lua, como um Buda, apoiado firmemente na base da aspiração. Que aqui é aquele nível mais inicial, né? A aspiração é aquele nível mais oficial, mais inicial de Bodhicitta, que foi por onde tudo começou, por onde toda essa jornada começou. E essa aspiração não foi abandonada, porque essa aspiração, ela é o início do caminho, ela é o caminho e ela é o final do caminho. No Mahayana, Bodhicitta é o início do caminho, é o meio do caminho e é o final do caminho. Bodhicitta começa com uma aspiração, Bodhicitta é a prática das paramitas, né? Praticar as paramitas como uma forma de engajamento no altruísmo, e Bodhicitta, no final, é de fato a mente desperta. Essa mente que se tornou essa lua cheia que reflete a luz do sol, que reflete a luz da sabedoria. E esse refletir dessa luz que é impessoal e que busca auxiliar os outros seres e guiar os outros seres. E por isso que é uma pura compaixão absoluta. Por isso que mesmo numa instância cosmogônica, os tantras budistas vão fazer essa representação, né? Essa união entre o vazio absoluto e entre a compaixão absoluta. Entre Bodhicitta aqui sendo entendida como sendo também esse próprio absoluto refletindo no nosso mundo e buscando essa união, buscando despertar os outros seres. Então a gente vê que a compaixão, ou melhor, o altruísmo, ou talvez a gente possa usar a palavra amor aqui no sentido mais elevado, é uma força que emana do Um. É uma força que emana de Adi Buda, do Buda primordial, que não é um ser, né? Mas que representa essa unidade fundamental de tudo, né? Essa busca para que, na manifestação, as coisas que estão nesse estado de separatividade consigam superar os nós de avidya e consigam, então, realizar novamente, consigam compreender novamente esse senso de unidade e chegar, então, no estado de harmonia absoluta. Então, com um vasto disco brilhante de virtudes, ele se elevará como uma lua, como um Buda, apoiado firmemente na base da aspiração, após ascender por meio dos estágios da senda da iluminação na devida ordem. Então, se apoiando naquela primeira aspiração de Bodhicitta, a pessoa vai ascendendo no caminho, né? O caminho dos Bumis é um caminho de ascensão. Ela vai se ascendendo, vai, melhor dizendo, vai ascendendo, vai subindo cada degrau dessa senda na devida ordem, nos devidos estágios, né? Não dá para queimar etapas, não dá para pular etapas, como a gente já viu em vários textos antes.
né? A senda ela é gradual e graduada. E a pessoa vai ter que passar por cada uma dessas etapas em que ela vai superando determinados vícios, determinados kleshas, determinadas visões errôneas. Faz parte do processo e é assim que é. Ele se tornará o supremo oceano de pura sabedoria. Então, conforme vai ascendendo, chega nesse estado de Buda, a pessoa se torna um oceano de sabedoria, de pura sabedoria, a fonte de tudo que é valioso, a fonte do Dharma, alguém que vai poder expor o Dharma. A gente pode pensar também a própria sabedoria sendo essa fonte, né, que você vai expor, então. Essa sabedoria que superou a separatividade, que superou a dualidade, a sabedoria de um Buda, a onisciência de um Buda. Nascido de Bodhicitta, que é como um rei dentre os seres serpentes, entre os nagas. Né, os nagas, aqueles seres que são ligados, né, às serpentes que simbolizam sabedoria, que miticamente foram eles que deram a Nagarjuna os sutras Prajnaparamita, para que Nagarjuna, então, estudasse e adquirisse essa sabedoria também. Tem esse sentido mítico, mas também é uma linhagem, né? Uma linhagem da qual Nagarjuna fazia parte, de gurus e alguns bem avançados que se dedicavam ao desenvolver da sabedoria e também de Bodhicitta, obviamente, né? O caminho é sempre junto, método e sabedoria. Então, nascido de Bodhicitta, que é como um rei dentre os seres serpentes, dentre os nagas. O Buda, ele é assim. Um Buda, ou um Bodhisattva, que já se libertou do samsara, né? Um Bodhisattva Mahasattva, um Mahatma, ele nasce como um rei dos nagas, um Naga Raja, em sânscrito. Esse rei dos seres serpentes, um rei da sabedoria. E esse nascimento se dá por Bodhicitta. Prajna, a sabedoria, é a mãe, e Bodhicitta é o pai. Essa compaixão, esse altruísmo, que primeiro começa como intenção e vira um engajamento, é um método, alinhado com a sabedoria. Nós temos o pai e a mãe, e esse pai e mãe dentro de nós, dessa união dentro de nós, nós nos geramos como um bodhisattva, como um ser liberto do samsara. Visivelmente ascendendo no céu do reino do todo, do reino de Tatata, do reino do tal qual é, do reino da plenitude, do pleno, do um. Ele se tornará uma nuvem de Dharma, que choverá sobre o mundo e auxiliará na colheita dos bons frutos que crescerão. Né? Porque ele se torna isso, ele se torna essa nuvem. Ele se torna um com o caminho, se torna um sustentáculo do caminho, se torna o próprio Dharma, se torna a própria senda. E dele irradiam os ensinamentos, ele expõe os ensinamentos como uma nuvem que chove. E assim auxilia os seres, porque os seres recebem essa chuva, podem gostar dessa água, podem se batizar nessa água, se purificar dessa água, no sentido de que eles vão tentar praticar esses ensinamentos, vão tentar praticar esse Dharma, vão tentar seguir essa via, e assim colherão os bons frutos. É a água também que fertiliza, né? Fertiliza o solo da virtude. Com a fé como seu pavio, destruindo a escuridão dos 3 tipos de impurezas, ele queimará radiantemente como uma lamparina do Dharma. Então, a fé, a convicção, a certeza, Shraddha em sânscrito, é o seu pavio. E destruindo a escuridão dos 3 tipos de impurezas, que seriam as ações não virtuosas, seriam klesha avarana, né, aquelas ações não virtuosas de corpo, fala e mente, seria o que guia essas ações, que são klesha avarana, que seria as aflições mentais, né, ligadas à avidya, essa ignorância mais grosseira, esse senso de separatividade mais grosseiro, de onde derivam apego, aversão, etc.,
né, esse senso de um eu separado, e o outro tipo de impureza, ou avarana, aqui no caso, ou distorção, é aquela mais sutil, é aquele rastro de dualidade que permanece, mesmo quando a pessoa já superou essa ignorância mais grosseira, já superou o senso de um eu separado, já compreendeu o vazio, a interdependência, ela ainda tem um rastro de dualidade que permanece ali, que só é vencido no final do caminho, né, quando se torna um Buda de fato. Então, esse é o último tipo de impureza a ser vencido. Né, que a palavra impureza aqui nem é talvez a palavra melhor usada, né, mas os três tipos de envoltórios, na verdade, ou três tipos de distorções em relação à realidade. Ele queimará radiantemente, então destruindo qualquer resquício de escuridão, qualquer resquício que ainda sirva como um obstáculo para a apreensão da realidade última, ele queima radiantemente, destrói isso e agora queima com uma lamparina do Dharma. E é um fogo que não se extingue, né? É um fogo inextinguível. Ele, o Bodhisattva Sudana, que é o Bodhisattva de quem Maitreya está falando nesse sutra, representam aqui um Bodhisattva qualquer, né? Representando alguém que segue esse caminho e chega no estado último. Ele, o Bodhisattva Sudana, liberta os seres dos sofrimentos de todos os reinos, estabelece-os na felicidade de todos os reinos. Então, ele tira os seres do estado de sofrimento, de miséria, e estabelece os seres na felicidade por meio do ensinamento. Ele corta os nós da existência condicionada, do samsara. Então a gente vê aqui aqueles três níveis, né, e limpa os reinos do renascimento. Lembra aqueles três tipos de praticante que são falados no Lambrin Chenmo? Tem aquele primeiro nível, que aquele primeiro nível está preocupado em evitar ações não virtuosas e praticar ações virtuosas, né? Ele está focado mais na questão da ação aqui, do karma, para que ele tenha felicidade nas próximas vidas. Né? Então, ele vai evitar se engajar em ações que causem danos a outros seres e daí por diante, para que ele continue usufruindo, gozando de felicidade, de boas condições de vida, continue mantendo a vida humana, por exemplo, com condições favoráveis e tudo mais, para continuar a ter acesso ao Dharma e tudo mais, em nascimentos futuros. Esse é aquele primeiro nível. Aí lembra que tem o segundo nível, que já é o que ele fala aqui. Né? Então, ele liberta os seres desses sofrimentos, desses reinos, que seriam esses sofrimentos mais vinculados às ações não virtuosas. Você vai diminuindo esse poder, praticando mais virtude. Mas o sofrimento mesmo ainda não foi eliminado, né? Porque ainda está no samsara. E aí vem aquele segundo tipo de praticante, que é aquele que se dá conta de que não basta só eu ficar me preocupando com a próxima vida. Eu tenho que buscar, na verdade, quebrar com esse ciclo, parar com esse ciclo. Eu tenho que buscar a libertação do samsara, cortar os nós da existência condicionada. Então, aqui já vai ter um foco em se libertar do senso de um eu separado. Né? Já vai ter um foco também na sabedoria aqui. Claro, sem deixar de lado o método, sem deixar de lado as virtudes. Né? Ambos são necessários, sempre importante frisar. Então, ele corta os nós da existência condicionada, como aquele segundo tipo de praticante do Lambrin Chenmo, do Tsongkhapa. E, por fim, ele limpa os reinos do renascimento. Ele para de renascer. Né? Ele não vai mais renascer no samsara de forma compulsória. Por ser uma Mahayana, aqui ele vai se tornar o terceiro tipo de praticante, né? Porque afinal é um Bodhisattva expondo uma Mahayana. Então, a pessoa não vai simplesmente parar de renascer. Ela vai continuar renascendo, mas agora com outro tipo de mente. Agora com uma mente desperta. Agora com uma tita
iluminada por Bodhi, uma mente iluminada pela luz do despertar, pela luz que está além de um senso de pessoalidade, de um senso de separatividade, pela mente altruísta. Então, por esse senso de altruísmo, ele continua a renascer para auxiliar os outros seres até que eles possam se libertar e seguindo esse mesmo processo que a gente viu em relação ao Sudano aqui, né, buscando purificar os reinos, buscando limpar os reinos, torná-los campos de Buda, fazer com que os seres vejam que a terra pura está em vós. Tem a terra pura que pode ser acessada por estados mais elevados de consciência, por estados pós-morte, inclusive, né? Mas pensando também que a gente pode pensar que há uma terra pura que já está aqui, né? Como Tomé fala no Evangelho de Tomé, fazendo a ponte com o gnosticismo, o reino já está em vós, porque a natureza Buda já está em vós. É uma questão, então, de conseguir desvelar essa luz por meio dessa senda da purificação que leva para a sabedoria, para a dhinana, ou gnosis, que é esse despertar dessa luz.